Olá! Você está assistindo a um tutorial sobre o Google Forms ou Google Formulários. Neste tutorial, nós vamos abordar a criação do formulário, como criar, como configurar, como mudar o tema, como inserir texto, inserir vídeo, inserir imagem, fazer perguntas, fazer um formulário ramificado, ou seja, quando você quer direcionar de acordo com a resposta para outra pergunta. E a partir disso, nós também vamos usar esse formulário para criar um feedback, no caso de uma sondagem de aula invertida, onde eu posso já inserir, em caso de uma resposta errada, um outro material para aprofundamento do estudo e uma nova verificação. Vamos lá? Então, eu estou aqui no ambiente do Google Drive. Clicando aqui no canto superior direito, eu tenho acesso aos aplicativos Google. Então, eu procuro o aplicativo Formulários. Vai abrir aqui essa tela, onde eu tenho a minha biblioteca de formulários e tenho aqui as opções de início de formulários. Eu vou clicar aqui no formulário em branco. Quando eu clico no formulário em branco, eu tenho que começar do zero. Então, quais opções que eu tenho? Primeiro, alterar, e personalizar esse tema, que é o que eu vou fazer agora. Então, por exemplo, o meu formulário ele está nessa coloração aqui roxinha. Eu posso modificar, utilizar qualquer uma dessas cores, tá? Eu posso alterar a cor do plano de fundo também. E eu posso também escolher uma imagem. Então, por exemplo, eu quero uma imagem que esteja aí de acordo com o que eu vou trabalhar no meu formulário. O Google, ele oferece na biblioteca aí algumas imagens. Eu posso usar algumas dessas. Eu posso fazer o upload do meu próprio computador. Então, eu vou, nesse caso, fazer o upload aqui de uma imagem do meu computador. Como a minha internet está um pouquinho mais lenta, está demorando um pouco para abrir a imagem, mas como eu sei mais ou menos como é a imagem, eu vou enquadrar de alguma forma e concluir. Quando conclui, já vai aparecer aqui as imagens, tá? Posso alterar, a gente vê que está um azul bem clarinho. Eu posso colocar, na opção de fundo, as cores que ele indica. Então, eu quero esse mais escuro. Posso alterar o estilo da fonte, que está como básico. Então, eu posso mudar para essa fonte, posso mudar para formal e posso mudar para divertida. Eu vou deixar hoje na divertida. Depois disso, eu vou alterar o quê? As configurações. Na configuração geral, o que eu tenho? Tenho a opção de coleta de e-mails. Isso é muito importante quando a gente indica esse material para os nossos alunos, para que você consiga saber quem respondeu. Mesmo assim, depois eu vou dar uma outra dica, caso a gente esqueça de assinalar a coleta de e-mail. Eu posso limitar somente a uma resposta. Isso evita que o aluno consiga responder quantas vezes ele quiser. Posso permitir a edição após o envio. Então, quando ele envia o formulário e aí ele se arrepende da resposta que deu, ele pode abrir o formulário e editar. Então, eu não quero essa opção. Aí, eu posso permitir que ele veja gráficos de sumário e respostas de texto. Depois, eu vou na apresentação. Eu vou mostrar barra de progresso para o meu aluno, ou seja, permitir que ele veja o quanto ele já fez do formulário e quanto falta. Eu posso embaralhar a ordem das perguntas. Então, por exemplo, se para um aluno X a pergunta 1 é sobre vírus e a pergunta 5 é sobre bactérias, para o aluno Y a pergunta 1 pode ser bactérias e a pergunta 5 pode ser vírus. O próprio formulário embaralha de aluno para aluno.
Eu posso mostrar link para enviar outra resposta. Então, eu não quero isso. E posso mandar uma mensagem de confirmação. Então, eu posso colocar formulário concluído. Obrigada. Se eu estou fazendo esse formulário como uma pesquisa, uma enquete ou alguma coisa que não vale nota, eu posso deixar como está. Agora, se eu quero utilizar como uma forma de avaliação, onde eu quero contar nota para as perguntas feitas, então eu assinalo criar teste. Por quê? Porque aí ele vai começar a contar nota, tá? Então, eu vou deixar nessa opção hoje para que vocês vejam como atribuir a pontuação em cada questão, tá bom? Eu vou liberar a nota para o meu aluno imediatamente após o envio. Normalmente, quando tem perguntas discursivas, eu não envio imediatamente após o envio, porque senão ele vai ter somente uma pontuação das de múltipla escolha, porque o formulário corrige automaticamente. Então, normalmente eu deixo aqui nessa opção depois da revisão manual. A não ser que meu formulário tenha só perguntas de múltipla escolha e eu posso colocar nessa opção. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas, por exemplo? Eles podem ver as respostas corretas? Eles podem ver os valores? Então, aí fica a critério do professor o que ele quer. E aí eu salvo essas configurações. Então, agora eu vou começar a trabalhar com o meu formulário. Tenho aqui a pontuação geral das minhas perguntas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro um título nesse formulário. O título aqui vai ser vírus. E vou colocar uma descrição. Então, leia o texto abaixo, assista ao vídeo e responda. Então, essa é a instrução que eu dou para os meus alunos. Eu poderia, por exemplo, fazer uma prova e colocar as instruções da prova, tempo de prova, eu poderia escrever todas essas instruções aqui, tá? E quando eu clico aqui, eu salvo também lá na minha biblioteca o formulário com nome. Se eu não clicar, não tem problema, ele vai salvar automaticamente, mas eu fico sem saber do que é aquele formulário. Para eu saber, eu tenho que clicar e abrir o formulário. Então, agora eu começo, ó lá. Lembra que eu falei que a gente colocou na opção de coletar e-mails? Eu sempre coloco como primeira pergunta, escreva seu nome completo. Por que isso? Ó, ele automaticamente identificou que é uma resposta curta. Por que isso? Se por um acaso eu esquecer de mexer nas configurações e eu não colocar para coletar e-mail, se eu não colocar também para escrever o nome, eu fico sem saber de quem é aquele formulário. Então, por segurança, eu sempre coloco essa pergunta, tá? E deixo essa pergunta como obrigatória. E não é uma pergunta que vai valer pontos. Então, agora, nesse formulário, vamos fazer de conta que eu estou enviando um formulário como uma sondagem de sala de aula invertida. Só que dentro desse formulário, eu quero também colocar atividades para esse aluno, material para esse aluno ter conhecimento, né? Para ele associar com os conhecimentos prévios, eu fazer essa sondagem do que ele entendeu e eu poder desenvolver aí no meu momento síncrono ou no meu momento presencial a aplicação desses conceitos de acordo com as respostas que eu tiver aí na sondagem. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero colocar um texto. Então, eu venho aqui nessa barra desse menu lateral e adiciono um texto. Título desse texto vai ser vírus, características. De onde eu pego esse texto? Eu posso pegar de qualquer lugar. Se eu tiver esse texto lá no meu computador, eu posso pegar. Se eu quiser pegar, olha, eu vou pegar aqui de um site. Então, estou pegando aqui, eu copio, colo. Eu quero completar o texto, ó. Eu posso copiar e colar. Ah, eu quero inserir a imagem que está ali. Eu posso inserir, então eu vou clicar em adicionar imagem. Aqui está um pouquinho difícil que meu computador está
meio lento por causa da internet, mas olha, você pode fazer o upload por foto, por URL, tá? Então, por exemplo, posso pegar do Google Drive, quero pegar do meu computador mesmo. Então, eu vou pegar aqui uma imagem. Deixa eu pegar aqui. Quero pegar essa imagem aqui, por exemplo. Então, ele está fazendo o upload da imagem. Eu vou colocar uma descrição, um título para essa imagem, tá? Deixa a imagem abrir, ó. Vírus. Eu vou colocar aqui, SARS-CoV. Agora, vamos fazer de conta, né, que eu quero adicionar um vídeo sobre vírus, como que ele age dentro da célula. Então, eu posso aqui, venho no menu lateral, adiciono um vídeo. O que eu faço? Eu venho aqui, olha, pego o vídeo, compartilho, eu vou pegar esse endereço, copio e colo aqui. Quando eu colei, eu clico em pesquisar, vai abrir o vídeo. Eu seleciono. Então, o vídeo está aqui. Eu vou colocar aqui. Ciclos do vírus. Eu vou colocar aqui lítico e lisogênico. Agora eu quero fazer uma pergunta, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar uma pergunta. E aí, eu vou colocar aqui. De acordo com o material estudado, os vírus são... Eu vou colocar seres celulares com reprodução autônoma. Seres acelulares com reprodução dependente de uma célula. São parasitas obrigatórios. Tá? Vou colocar que essa questão ela é obrigatória. Vou ver aqui qual é a resposta correta, né? Então, eu posso marcar aqui a resposta correta. Posso marcar quanto vale essa questão, então eu quero que ela fique valendo 2 pontos. Concluo. Agora, o que eu quero? Eu quero direcionar o meu aluno. Por exemplo, se ele respondeu a resposta correta, eu quero direcionar para uma parte de aprofundamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar sessão. Então, eu adiciono sessão e nessa sessão eu vou colocar aqui, ó, ciclos reprodutivos. E na descrição eu coloco o ciclo lítico e lisogênico. Ok? E aí eu ponho aqui uma pergunta. Por exemplo, diferencie o comportamento viral no ciclo lítico e no lisogênico. Tá? Coloco aqui que ela é obrigatória. Aqui não dá para eu marcar uma resposta correta, mas, né, porque eu poderia colocar até um gabarito aqui, eu poderia, mas se o aluno não colocar o acento, se ele não colocar
exatamente como está na minha resposta. Se ele esquecer de uma vírgula, o próprio aplicativo não reconhece, tá? Então, eu vou colocar aqui como uma resposta obrigatória apenas e depois eu coloco a resposta correta e a pontuação. Por enquanto, olha, eu posso colocar que essa questão vale 2 pontos também, tá? Mas não vou colocar o feedback por esse problema. Agora, eu quero direcionar para quem respondeu errado. Então, eu venho aqui, adiciono mais uma sessão, tá? E agora eu vou colocar assim. Vamos aprofundar? E aí, eu vou colocar assim. Assista ao vídeo abaixo para entender melhor as características dos vírus, tá? E aí eu posso colocar um outro vídeo. Então, eu venho aqui, olha, achei esse vídeo de características dos vírus, faço a mesma coisa, copio, vou lá no meu formulário, colo aqui em cima, e aí ele vai abrir. Seleciono, tá? Então, eu vou colocar aqui características dos vírus. E vou colocar aqui uma pergunta. Por que os vírus não são considerados seres vivos pela maioria dos cientistas? Tá? Não é uma resposta de múltipla, não é uma questão de múltipla escolha, então eu seleciono aqui de parágrafo, mas quando eu seleciono, né, eu posso fazer qualquer tipo aqui de questão. Então, resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, tá? Escala linear, ele pode enviar, de repente, um arquivo, grade de múltipla escolha, caixa de seleção, de data e horário, tá bom? Então, tá lá. Também é uma questão obrigatória e essa daqui eu também vou colocar pontuação para valer 2 pontos, certo? Vamos fazer de conta que é esse o meu material de sondagem. Como que eu vou encaminhar, então, o aluno para a resposta correta? Então, eu clico aqui naquela, né, de múltipla escolha, que vai me direcionar, e do lado aqui de onde está escrito obrigatório, eu clico nos pontinhos, vai aparecer assim, ir para a sessão com base na resposta. Então, o que vai acontecer? Se ele responder corretamente, ele vai para qual sessão? Ele vai para a sessão ciclos reprodutivos. Ou seja, ele já entendeu o essencial, agora ele vai aprofundar um pouquinho mais. Se ele respondeu errado, ele vai para qual sessão? Ele vai para a sessão Vamos Aprofundar, que é onde ele vai rever esse material, tá? Vai rever de uma outra maneira, com um outro vídeo, ou poderia ser um outro texto, poderia ser um infográfico. Então, depois que ele fez isso, que ele respondeu, ele vai para a próxima sessão, né? Qual será a próxima sessão? Para quem respondeu certo, vai para a sessão 3, e para quem respondeu errado, vai para a sessão 2. Quando eu tenho aqui a sessão 2, qual vai ser a ação dele? Quando ele respondeu isso, ele pode ir para a sessão 1, que é a apresentação sobre vírus, para a sessão 2, que é Vamos Aprofundar, que é onde nós estamos, ou para a sessão 3, Ciclos Reprodutivos. Eu posso querer que depois que ele responda essa, ele vá para aquela sessão de ciclo reprodutivo, ou então não. Eu posso colocar que depois de responder isso, ele só envia o formulário. Nessa daqui, que é a correta também, né? Eu tenho a opção dele enviar o formulário também. E por que que não aparece? Porque eu já coloquei aqui a opção de enviar o formulário. Como que isso vai aparecer para o aluno? Então, eu subo aqui e vejo aqui, ó, visualizar. Então, aqui eu tenho a visão do aluno. Então, qual é a visão que eu tenho? Que ele vai ter que colocar o e-mail dele, obrigatório, que ele vai ter que colocar o nome dele, obrigatório,
o título e o texto, a imagem, tem o vídeo aqui para ele assistir e a pergunta para ele responder. Se ele respondeu errado, eu acho que eu marquei essa resposta como certa e não era, né? Só um minutinho, vamos voltar aqui, eu volto para a edição. Vamos ver se eu marquei a alternativa correta. Ó. Então, se eu marquei aqui, está errado. Então, eu tenho que trocar, inclusive, aqui, ó. Então, aqui ele vai para a seção Vamos Aprofundar, e aqui ele vai para a seção Ciclos Reprodutivos. E essa resposta está errada, então eu vou desmarcar. Tudo bem? Agora sim está certo, tá, gente? Então, vamos lá, vamos visualizar na visão do aluno. É importante que a gente faça isso justamente para a gente conferir se o formulário está certo. Por exemplo, eu errei ali na resposta, então, se isso vai para o aluno, vai errado. Então, eu vejo lá, olha, e-mail, nome, texto, imagem, vídeo. Então, olha lá, se ele colocar a resposta errada, vamos ver para onde vai. Tá? Ah, eu não coloquei o nome. Então, por exemplo, eu vou colocar esse nome, esse e-mail, vou colocar o nome. Tá? Olha lá, ele não consegue enviar se ele não colocar as obrigatórias. Então, vamos lá, eu coloquei a resposta errada. Para onde ele tem que ir? Para aprofundar, né? Por quê? Porque ele respondeu errado, eu quero que agora ele assista esse vídeo para ele ver se consegue dessa forma entender. E aí eu vou verificar se ele entendeu ou não, tá? Então, eu marco lá a resposta e tudo mais. Agora, vamos fazer de conta que ele viu o texto, viu a imagem, assistiu o vídeo e ele respondeu a certa. Para onde ele vai? Para ciclos reprodutivos. Lá naquele primeiro vídeo já falava de ciclo lítico e lisogênico, então agora ele vai diferenciar, ele vai escrever e vai enviar. Olha lá, formulário concluído, obrigada. Lembra que eu coloquei assim como ver pontuação, tá? O que acontece? Não tá marcando toda a pontuação aqui para ele. Por que não? Porque existem questões discursivas, né? Que eu não coloquei o feedback justamente para a gente evitar aquele negócio de vírgula, pontuação e tudo mais, tá? Agora, vamos lá. Se eu olhar aqui na visão do meu formulário, eu tenho uma resposta. Então, eu olho essa resposta. O que eu tenho aqui, ó? Se eu coloquei um prazo para o aluno e esse prazo encerrou, eu fecho esse formulário, eu não aceito mais respostas. Agora, se esse prazo não encerrou, eu mantenho aberto. Aqui eu tenho o gráfico, né, de pontuação. Eu tenho o nome, né, o e-mail do aluno, eu tenho o nome, eu tenho a resposta que ele deu, né, isso vai aparecer de todos. A pontuação aqui já está liberada, ou seja, eu tinha clicado para liberar a pontuação logo após o envio, então ela já foi liberada. E eu posso fazer acompanhamento individual. Então, quando eu tenho uma lista de alunos, eu posso fazer esse acompanhamento individual e verificar um por um que ele respondeu. Agora, se eu quiser uma organização disso numa planilha, é só eu clicar aqui, ó. Você vai clicar em criar planilha. Criar uma nova planilha, eu vou falar que sim, né? Porque eu não tenho uma planilha pronta sobre isso. E automaticamente ele já vai abrir então uma planilha, né? Com a data e a hora que esse aluno respondeu, endereço de e-mail, a pontuação, o nome, as respostas que ele deu, tudo bem? E aí eu já sei então o caminho que ele seguiu, certo? Espero que tenha contribuído aí para o entendimento e tenha ajudado na criação do formulário de vocês. Bom trabalho a todos!